Fala galera, aqui quem fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Sabendo que o som se propaga no ar com velocidade de 340 metros por segundo, calcule a distância mínima entre uma parede e uma pessoa para que esta escute o eco da sua própria voz. Vamos lá. Primeiramente aí, a questão está levando em consideração que a velocidade do som nessa região é igual a 340 metros por segundo. Ela quer saber qual é a distância mínima que um obstáculo tem que estar dessa fonte de onda sonora, que seria a pessoa, para que ela consiga perceber o eco. O que seria o eco, né? O eco é um fenômeno de reflexão sonora, que seria mais ou menos assim. Você tem aqui uma fonte de onda, que no caso seria a pessoa emitindo essa onda, e você tem mais para frente um obstáculo, que a questão usou como exemplo uma parede. Essa fonte de onda vai emitir esse som, ele vai se propagar. Em algum momento ele vai encontrar com o obstáculo. Nesse momento ele bate no obstáculo e retorna. Então esse fenômeno é o fenômeno da reflexão sonora. Você tem o som indo, batendo no obstáculo e voltando. Agora, a reflexão sonora, ela pode ser classificada de duas maneiras. Pode ser chamada de reverberação ou de eco. O eco, para ser considerado dessa maneira, tem que dar tempo para o ser humano conseguir diferenciar o som que está sendo produzido do som que está sendo refletido, que está sendo retornado. Quando a gente está muito próximo do obstáculo, o som refletido ele se mistura com o som que está sendo emitido e a gente não consegue perceber muito a diferença de um para o outro. A gente chama esse fenômeno de reverberação. Agora, quando dá tempo suficiente da gente perceber o som chegando depois, a gente chama de eco. E o tempo mínimo de retorno para que a gente consiga perceber essa diferença, né, entre o som emitido e o som refletido é de 0,1 segundo. Com isso, a gente tem que saber qual é a distância mínima que essa parede tem que estar da fonte para isso acontecer. Então vamos lá, pensa no seguinte, ó. A fonte está aqui, está a uma certa distância da parede. Vou chamar essa distância de D. Ela vai e volta pelo mesmo meio, né? Uma onda, quando ela vai e volta pelo mesmo meio, no fenômeno da reflexão, ela vai e volta com a mesma velocidade. Pelo fato da velocidade ser constante, a gente pode usar essa equação aqui, V igual a ΔS sobre ΔT, onde o V é a velocidade da onda, no caso é o som. O ΔT eu estou usando como tempo de retorno. O tempo de retorno é o tempo para o som ir até o obstáculo, refletir e voltar. Então o deslocamento que o som tem que ter no total para ele ir e voltar é essa distância entre a fonte e o obstáculo duas vezes, porque tem a ida e tem a volta. Então é isso que a gente tinha que observar. A velocidade com que o som se propaga é de 340 metros por segundo. O deslocamento é duas vezes a distância entre a fonte e o obstáculo, que no caso é a parede, e o tempo de retorno mínimo é de 0,1 segundos, que é isso que a gente consegue perceber o fenômeno ali com eco, né? A gente diferencia o som produzido do som refletido. Então, para a gente resolver isso, a gente tem que isolar o D. Eu vou pegar o 0,1 que está dividindo desse lado da igualdade e vou passar para o outro lado multiplicando. O 2 que vai estar ali multiplicando o D, eu também vou tirar. Mas quem está multiplicando passa dividindo. E aí sobrou o D, que é a distância entre a fonte, pessoa, e o obstáculo, que é a parede.
340 vezes 0,1 dá 34, que dividido por 2 dá 17, e devido às unidades de medida que estamos usando, essa distância dá em metros. Então essa é a distância mínima que essa pessoa tem que estar da parede para ela perceber o eco.